Boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo do canal Enquanto a Vela Queima. Hoje nós vamos falar sobre os povos ciganos, né? Esse povo misterioso e fantástico que permeia o imaginário dos espiritualistas em geral, né? Hoje a gente está com a sacerdotisa Vivian, do Coven As Filhas de Ávalo. Ela vai expor um pouco aí pra gente sobre os povos ciganos. Fica à vontade, Vivian. Boa noite, pessoal. Novamente estamos aqui enquanto a vela queima, esse projeto tão legal que eu tenho um prazer e sou muito agraciada de tocar com meu irmão, meu querido irmão Iago. E hoje, pessoal, a gente trouxe um pouquinho, né, sobre o que a gente estudou, né? É uma palhinha aí sobre o pequeno conhecimento que nós temos, porém que nós amamos, né? Temos uma admiração profunda por esse povo, por essa grande falange, né, que se manifesta aí em vários templos espiritualistas, em terreiros e centros, e de uma forma geral, né, que trabalha aí na mediunidade. E hoje, eu acho que não teria como a gente trazer um conteúdo com um mínimo de respeito, né? Trazer um pouquinho da história desse povo, tá, pessoal? Então, dentro do que a gente conseguiu aí trazer, pesquisar, a gente vai falar um pouquinho da história. Vamos conversar, né, Iago, pela história, um pouco da história, né? Lembrando que aqui ninguém é historiador, nem arqueólogo, nem antropólogo para falar de forma científica. Então, realmente são dados simplórios, né? Mas ficamos aí à disposição e abertos, né? A quem puder trazer um pouco mais, né, profundamente sobre a história desse povo tão maravilhoso. Então, os ciganos, gente, eles são conhecidos internacionalmente como povo romani, né? Possuem uma das histórias que eu acredito ser uma das mais fascinantes, né, e resistentes da humanidade, né? Durante séculos, né, esse povo atravessou continentes, né? Eles sobreviveram a perseguições, né? Preservaram tradições e construíram uma identidade cultural marcada pela liberdade, né? Pela música, pela oralidade e pelo forte senso, né, de comunidade, que eu acho que é uma coisa assim muito forte desse povo, é o senso de comunidade deles, né? E alguns estudos linguísticos, estudos históricos e até genéticos indicam que a origem do povo cigano está no noroeste da Índia, né? Especialmente nas regiões de Punjab e Rajastão, com perdão da palavra. Então, acredita-se que os primeiros grupos, né, começaram a migrar por volta ali do século IX ou até mesmo século X, deixando a Índia devido às guerras, né, invasões e transformações políticas que aconteceram neste período histórico. Ao longo, pessoal, ao longo dessa jornada, esses grupos passaram pela Pérsia, que é hoje o atual Irã, pelo Império Bizantino, absorvendo a cultura, os costumes, as palavras e influências culturais dos povos que eles encontravam ao decorrer do caminho, né? Se transformando num povo nômade, né? A língua, por exemplo, romani, falada por muitos ciganos, até hoje mantém raízes do sânscrito. E é muito interessante isso, né? Que é mais um dado aí que comprova a sua origem. E de idioma indo-ariano, né? Confirmando aí, né, essa origem ancestral aí com a Índia, né? Quando, pessoal, eles chegaram, enfim, na Europa, né? E isso aconteceu aí entre o século XIV e o século XV.
os ciganos, eles despertaram muita curiosidade, né? E também muita desconfiança, né? E provavelmente foi aí que surgiu muitas de crenças pejorativas em torno desse povo, né? Muitos europeus na época acreditavam que eles tinham vindo do Egito, né? Motivo pelo qual surgiu até os termos como gypsy em inglês, gitano em espanhol, palavras que derivavam da palavra egípcio, né? E apesar da recepção inicial relativamente amorosa, e aí assim, ó, gente, é um relativamente amistosa, assim, mas muito entre aspas, tá? E em algumas regiões, logo, gente, começou as perseguições, né? Assim como muitos povos que nós sabemos que foram perseguidos ao decorrer da história da humanidade, o povo cigano, ele foi um povo, assim, muito perseguido, sabe? E durante séculos, o povo cigano enfrentou escravidão, expulsões, proibições culturais, discriminação, né? Na Romênia, por exemplo, muitos ciganos, muitos grupos ciganos foram escravizados por cerca até de 500 anos, né? E já durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos povos assim que foi massacrado, né? Foram mortos pelo regime nazista e foi um genocídio assim que até hoje na língua romani, né? Eles falam que esse massacre falam que tem um nome que se chama Porjaminos, Porjami, Porajamos. Perdão aí a pronúncia, mas acredito que é mais ou menos assim, Porágimos, né? E que vem aí do romano e até hoje eles falam aí desse massacre que aconteceu. E assim, pessoal, mesmo diante assim de tantas dificuldades, né? Os ciganos, eles preservaram as suas tradições, a sua música. A música cigana influenciou profundamente, né? A cultura espanhola, a Hungria, na Rússia, na Turquia. O flamengo espanhol, por exemplo, carrega uma forte herança do povo de Andaluz, né? Que até hoje quantas e quantas escolas de flamenco até carregam esse nome, né? Flamenco andaluz, né? Os ciganos, por exemplo, mantiveram costumes ligados à família, né? Ao respeito aos mais velhos. Isso é algo assim que a gente tem, né? Sabe que existe assim muito forte dentro dos povos ciganos, né? Celebrações coletivas, e eles têm a sua própria espiritualidade, né? Cada um desses povos desenvolveu e se adaptou à espiritualidade que assim se identificaram, né? E hoje, pessoal, o povo cigano está espalhado por diversos países, né? No globo inteiro, né? Existem milhões de ciganos vivendo principalmente na Europa, na América Latina e até partes assim do Oriente Médio. Apesar, gente, de enfrentarem ainda muito preconceito, eles continuam. Pode falar, meu irmão. Então, é muito interessante você tocar nesse ponto, porque em relação às crenças, né? Porque a gente tem uma ideia de que todo cigano lê mão e baralho, né? E o que acontece é que muitos deles, inclusive, são muçulmanos, né? Professam fé muçulmana. Andaluz, se não falha a memória, foi dominada por povos mouros durante muito tempo, né? Então, às vezes se prega a ideia de que o cigano tem esses hábitos mais místicos, né? Mas por uma total falta de conhecimento.
É muito interessante também notar que dentro do Catimbó, né, que é a religião da qual eu professo, existem menções, né, essa questão do Egito, né? Tem uma cigana chamada Leonora, né, cigana Leonora, que um dos pontos dela é assim: eu fui para uma viagem ao Egito, lá encontrei uma linda mulher. Eu não sei se ela é negra ou se ela é loira, no palácio da Oxum, Ceci, mora a cigana Leonora. Então, assim, é interessante a gente notar isso, que existe uma variedade muito grande de crenças nos povos ciganos. Cada um vai ter a sua própria manifestação dessa crença e que existe um folclore, né, em torno dos povos ciganos que faz com que a gente acredite nisso. Outra coisa também, aqui no Nordeste, muitos dos povos ciganos eram vistos como sendo bandidos ou cruéis ou mentirosos, né? Certamente isso se deve à perseguição, né? A perseguição que eles sofreram durante muito tempo, e vai se criando uma ideia pejorativa sobre um povo, né? Sim, com toda certeza. E é muito interessante você mencionar aí os povos que hoje em dia são muçulmanos, e que não só muçulmanos, inclusive no Brasil, tem povos inteiros, né, acampamentos inteiros que são evangélicos, católicos, como a gente vai ver mais à frente, que a gente vai trazer também um pouquinho aí dessa questão aí dos ciganos aí com um culto mesmo da Santa Sara Kali. E essas histórias, né? Vamos botar assim, essas mentiras, né? Que ao decorrer do tempo inventaram sobre os ciganos são mentiras, né? Muito, muito trazidas pelo preconceito mesmo do povo, né? Quem nunca escutou. Até eu fico constrangida de falar um negócio desse, porque eu sou uma pessoa que eu respeito muito, né? Todos os povos que existem no mundo. Mas quando falavam que o cigano roubava criança, né? Que o cigano era ladrão, e por aí ia, né, Iago? Então, ao decorrer da história, criaram-se muitas mentiras com esse povo. E a história cigana é, acima de tudo, assim, uma história de resistência cultural, né? É uma história de resistência cultural. É um povo que atravessou séculos sem perder completamente a sua identidade. E isso eu acho que é um ponto assim muito incrível desse povo, né? Porque você ser nômade, passar por tantos lugares, tantos países que a gente vai ver, todos esses lugares que eles passaram e não perder a sua identidade, é uma vontade gigantesca de existir, né? E é muito bonito a gente poder hoje, eu não sou cigana, você não é cigano, mas sendo brasileiros, que provavelmente nós temos aí um pouco do sangue desse povo, que também foi, né, exilado, expulso do Brasil na Grande Inquisição Portuguesa, né, junto com os judeus sefarditas, e entre outros e outros povos, que também é uma história. É sempre assim, né, irmão? A gente começa a falar no assunto e a gente já tem outro vídeo para se criar, né? E que também foi outro povo, assim, que foi jogado para cá, né? Literalmente, para o Brasil. Na Grande Inquisição Portuguesa, na Inquisição Espanhola também. Então, gente, eles transformaram a estrada em memória, né? E a tradição em sobrevivência, né? E eu me sinto muito feliz em poder falar um pouquinho sobre essas tribos ciganas, né? Esses povos, esses acampamentos
e os primeiros países, gente, onde eles se fixavam. E claro, novamente, né, gente, aqui a gente vai trazer um resumo, né? Provavelmente tem muitas outras, né? Isso é dentro do que a nossa humilde pesquisa alcançou. Então vamos lá, gente. Entre esses povos, a gente encontra o Huron, né? Que o primeiro país que se tem notícia de fixação foi Romênia, Hungria, Sérvia e Bulgária. Aí a gente vai ter os Sinti, que foi Alemanha, Áustria e França, Calon, Espanha e Portugal. Mais na frente a gente também vai falar bastante dos Calon. Manute ou Manuque, né? Novamente a pronúncia aí, perdão, que se fixaram na França, na Bélgica, Lovara, Hungria, Eslováquia, Romênia, Caldereche, né, na Romênia e na Moldávia, Gurbet, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Matshuaia, Rússia e Ucrânia, Romanichal, né? A pronúncia correta eu não sei direito como se fala. Inglaterra, País de Gales e Gitano, na Espanha. Esse aí talvez Calon e Gitano, a gente Caldereste também muito, a gente muito se ouve falar, né? Talvez a gente aqui no Brasil é os que a gente mais se tem notícia. Então, pessoal, embora divididos em diversas tribos, em diversos acampamentos, em diversos povos, e aí assim, olha a quantidade de países que foi citado, né? E espalhados, né, em números nesses todos esses países, e esses países são os que a gente está trazendo hoje, né? Provavelmente tem muitos mais. Né? Os ciganos, eles compartilham uma herança cultural assim comum que atravessa séculos. Né? Sua história representa movimento, representa adaptação, representa preservação cultural, que é uma coisa assim, que eu me identifico mais ainda por ser nordestina, porque no nosso Nordeste a gente tem assim uma preservação cultural gigantesca, né, meu irmão? E cada um desses povos desenvolveu costumes próprios, né? Religião e cultura, tudo muito próprio de cada povo, mas todos carregam a memória de um povo, gente, que aprendeu a sobreviver sem abandonar as suas raízes. Tá bom, pessoal? E aí, meu irmão, o que fala aí dessa nossa primeira parte? Não, muito bom, muito bom. Assim, uma fala que você teve, que eu acho muito interessante também, é esse ponto de uma certa comunidade em relação a todos os outros povos, né? Por quê? Porque quando o pessoal foi trazido aqui para o Nordeste do país, né? Você vai ter todos compartilhando essa relação de êxodo. Judeus, bruxas, ciganos e assim vai, né? O nordestino ele tem uma relação com êxodo muito forte, né? O que a gente chama de êxodo rural. Inclusive a minha avó, né, Tecília, ela tinha que muitas vezes ficar migrando por causa da chuva ou por causa da falta de recurso, ficar migrando dentro do Nordeste sem uma relação sedentária, né? De se fixar no local. Então, tinha que muitas vezes ficar rodando atrás de chuva, né? Para poder plantar algum tipo de trabalho. Então, me parece que todos os povos que vieram para cá forçados compartilhavam de uma mesma relação de sobrevivência, essa questão mais nômade, né? Então, realmente, talvez todos nós compartilhemos, se não uma relação consanguínea, mas uma relação cultural desse nomadismo, né? Sim. Então, gente, agora
eu queria trazer um pouquinho. Aqui no Brasil, a gente vê com muita força o culto a Santa Sara Kali e a identificação dessa santa com os povos ciganos. E eu queria trazer assim um pouquinho do que foi, porque foi, né? Que a Santa Sara Kali, né? Pode se perguntar, mas gente, por que a Santa Sara Kali? O que é que a Santa Sara Kali tem a ver com o povo cigano, né? Eu acho que a gente já deu até algumas dicas, né, Iago? Nem todo cigano lê mão, nem todo cigano tem uma bola de cristal, nem todo cigano joga carteado e etc. Então vamos entender, né, um pouquinho aí dessa relação. E quem foi essa pessoa, essa figura, né? Quem foi a Santa Sara Kali? Então, gente, entre essas diversas tradições espirituais e tradições culturais do povo cigano, e é a mais conhecida, acredito, aqui no Brasil, e a mais respeitada na maioria dos centros espiritualistas, vamos falar assim, de uma forma global, centros espiritualistas, é a devoção a essa santa, né? Santa Sara Kali, né? Que é considerada, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo fala, é a protetora dos ciganos, né? E isso é em várias partes do mundo, né? A gente encontra isso em várias partes do mundo. Sua própria história, né? Mistura fé, tradição oral, a cultura cigana, e antigos relatos cristãos tem uma narrativa cercada de simbolismo, cercada de o que você acabou de falar, meu irmão? Resistência. Essa palavra a gente vai ver muito quando a gente fala dos povos ciganos, né? Resistência e espiritualidade. Então, a Santa Sara Kali é venerada principalmente pelos grupos Rom, Kalon e Sinti. Né? A gente tem aquela ideia aqui que todos os ciganos e todos esses povos têm a Santa Sara Kali como sua padroeira, mas não, né? Ela é principalmente, né, cultuada pelos Rom, Kalon e Sinti. Embora, gente, a sua devoção ela tenha ultrapassado assim fronteiras, alcançado pessoas de diversas culturas e diversas regiões do mundo, né? O nome tem significado, o nome, né, Sara, possui origem hebraica, né? Significa princesa, enquanto Kali pode estar relacionada à palavra que significa negra, na língua do povo romani. Isso faz referência ao quê, né? Por que negra? Era por causa da cor da sua pele, né? Entendia-se que Sara ela tinha pele escura, né? E muitas imagens da Santa Sara, ela é retratada até com traços indianos, né? Eu noto muito isso nas imagens da Santa Sara Kali. Ela não é uma negra, ela é literalmente uma indiana, é bem aqueles traços ciganos, né? Então, a história difundida, né, de Santa Sara está ligada à cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, né, que é uma cidade que tem lá no sul da França, né? Segundo a tradição, após a morte de Jesus Cristo, algumas pessoas próximas a ele teriam sido perseguidas, né, expulsas da Terra Santa. E entre essas pessoas, gente, estava Madalena, estava Maria de Salomé, Maria Jacobina e Santa Sara. Né? Algumas pessoas falam, né? Existem textos que você vai ter aí que Tiago também estava nessa embarcação.
né, nessa fuga, né, o apóstolo Tiago. Minha irmã, deixa eu só pegar uma estátua que eu tenho aqui de Santa Saracala para você ver como referência para quem está assistindo, conseguir verificar como são essa relação dos traços. Um minuto. Pronto, consegue me ver? Consigo, Perfeito. perfeitamente. Veja, de fato, ela se assemelha muito ao indiana, né? Ó, existe um traço no olhar que é muito típico. Nesse caso, ela está sendo representada com pele branca, com a pele branca, né? Rosada, Nem tão branca, né? Nem tão branca. mas eu já vi outras estatuetas dela, né? Com uma pele preta. E outros relatos que eu ouvi foram que depois da ascensão do nosso Jesus Cristo, houve as três Marias foram convocadas a espalharem o Evangelho, né? E aí ela teria recebido lá no sul da França as três Marias, né? Dado abrigo a elas durante essa perseguição, né? Então ela é venerada muito nessa relação de auxílio diante da perseguição, né? Uhum. Então, meu irmão, contam, né? Conta-se que essas pessoas foram colocadas num pequeno barco. A história que alguns textos falam é que Tiago colocou, né, elas no barco sem remos, né? E nem tinham provisões, não tinham mantimentos. E foram lançados ao mar. Aí, então falam que Sara, acompanhando o grupo, ela foi como uma ajudante, né? Ou uma seguidora, uma fiel. E durante uma tempestade, ela rezava muito, dizia que ela rezava muito, rezava assim, muito por proteção divina. E algumas versões afirmam que ela jogou o seu manto, né, sobre as águas do mar, e esse manto guiou essa pequena embarcação até a costa francesa, salvando todos que estavam naquela pequena embarcação. É interessante, né? Porque tem até rezos hoje que fala do manto de Santa Sara, né? Sara, rainha Sara, senhora do manto azul, né? Tem alguns rezos que trazem muito essa questão do manto dela, e vem disso, né? A história da Santa Sara fala muito desse manto que ela jogou e foi o manto dela que guiou. É muito interessante, porque Nossa Senhora também, né, tem esse manto azul. É muito interessante essa coligação, né? E aí falam, meu irmão, que quando eles chegaram hoje nessa região, e essa região corresponde ao sul da França, Sara passou a ser conhecida como uma mulher de grande espiritualidade, né? Com o passar dos séculos, o povo cigano adotou sua imagem como um símbolo de esperança, de resistência diante das dificuldades da vida, que foi o que o irmão trouxe, né? E essa devoção, meu irmão, ele cresceu, né? Ele cresceu com o decorrer do tempo, e especialmente os ciganos, né, por eles serem nômades e por viajarem constantemente pela Europa e por todo o globo, né, muitos deles se identificavam com a trajetória da Sara, né, que era uma mulher estrangeira, era uma mulher perseguida e sobrevivente, né, das diversidades. E assim, dessa forma, ela passou a representar o espírito do povo, né, que era acostumado a enfrentar preconceitos, acostumado
a deslocamentos e a exclusão social. Então, meu irmão, todos os anos, né? Todos os anos, milhares de ciganos realizam uma peregrinação até essa cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer para homenagear Santa Sara Kali, né? A principal celebração acontece nos dias 24 e 25 de maio. E foi também um dos motivos da gente querer trazer esse vídeo, né? Para o nosso canal agora, porque agora, dia 24 e dia 25, acontece, né? Essa grande peregrinação, é o dia de Santa Sara. Então, durante essa festa, há orações, a dança, músicas tradicionais, velas, flores. É uma cerimônia assim, ó, emocionante, minha gente. Assim, é muito lindo a celebração de Santa Sara, né? Então, famílias inteiras viajam de vários países para agradecer bênçãos que foram alcançadas, a pedir proteção, manter viva a tradição e a transmitir, né, essa tradição por gerações. O que é, pessoal, o que a Santa Sara representa para o povo cigano? Então, a Santa Sara, pessoal, representa proteção espiritual, força diante das dificuldades, união familiar, fé, esperança e caminhos abertos. Eu acho que é uma das coisas assim mais emblemáticas quando a gente fala aí dessa falange, agora falando de uma falange espiritual, que é a dos ciganos, a abertura de caminhos, né, meu irmão? A abertura de caminhos. Então, gente, mesmo que existam diferentes versões sobre sua origem, sobre sua história, a importância espiritual da Santa Sara Kali pertence viva dentro da cultura cigana, né? Sua imagem tornou um elo de tradição, de fé, de identidade cultural. A história da Santa Sara Kali, como a história do povo cigano, transformou o sofrimento em devoção, a caminhada em tradição e a memória em espiritualidade. Assim como caravanas cruzaram estradas ao longo de vários séculos, a fé em Santa Sara atravessou fronteiras, chegando inclusive aqui no nosso país, né? Pertencendo e permanecendo acesa, né? Como uma chama eterna dentro de uma cultura cigana. Tá bom, meu irmão? Então, essa é um pouquinho da história aí e um pouquinho do que representa Santa Sara Kali e o que une, né, ela a esse povo. Tudo bem por aí? Tudo perfeito. E agora a gente vai entrar nos aspectos espirituais, né? Isso. Que é, na verdade, assim, onde a gente, o nosso canal, ele sempre vai ser voltado mais para esse lado, né? Mas, novamente, não tinha como a gente entrar nesse aspecto sem antes a gente dar uma pequena introdução. Então, pessoas, vamos falar um pouquinho aí dos ciganos. Aí a gente vai falar um pouquinho da Umbanda. E aí, quando a gente fala de Umbanda, pessoal, a gente tem que ter em mente que a Umbanda, assim, ó, ela tem várias vertentes, mas assim, várias vertentes. Ela não é uma única Umbanda, né? E além da Umbanda, você tem muitos centros espiritualistas que também cultuam o povo cigano.
e suas falanges. O que é falange, meu irmão? Tu quer trazer aí pra gente, falar um pouquinho? O que é uma falange espiritual? Uma falange espiritual, né? Esse é um termo muito usado dentro da Umbanda e como a irmã falou, quando a gente fala sobre Umbanda, a gente está falando de muita coisa, né? Desde o Bantu nos Eixos, no sudeste do país, Umbanda Molocô, Umbanda traçada, Umbanda esotérica, enfim, você tem uma série de vertentes. E dentro da Umbanda a gente tem um negócio chamado falange, que na verdade se refere a um agrupamento de espíritos. Né? Então, existe uma figura central, e essa figura central dá origem a vários espíritos que respondem a essa figura central. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre pombogira cigana, por exemplo. Então, você tem uma primeira pombogira cigana, uma mulher, né, que teve uma vida X ou Y e que nomeia essa falange. E existem vários espíritos que depois de passar pela vida terrena são acolhidos dentro da espiritualidade por essa figura e vai se criando um grupo, né? Um grupo de pombogiras ciganas que respondem a essa primeira pombogira cigana que apareceu. Então, essa é a compreensão que a gente tem dentro da Umbanda sobre o que seria falange. Né? Então, pessoal, tem o meu amigo ter dado essa explicação tão maravilhosa e tão importante aqui para o nosso entendimento do que nós vamos começar a falar agora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a presença espiritual cigana dentro da Umbanda. E aí, assim, ó, gente, novamente, não estou falando de uma vertente específica, é um aglomerado de informação. Ok, amiguinhos? Então, não é de uma vertente específica, mas de um aglomerado de entendimentos do que seria essa espiritualidade dentro da Umbanda. A gente vai falar da Umbanda porque na Umbanda a gente visualiza com mais ênfase, tá? Esse povo trabalhando com mais intensidade. Então, alguns centros espiritualistas também representam uma das manifestações mais conhecidas da linha do Oriente. Então, assim, a linha do Oriente é uma das linhas dentro das linhas da Umbanda que trabalham com o povo cigano, com esses espíritos, tá? E uma das linhas encantadas ligadas à liberdade, prosperidade, magnetismo espiritual e movimento energético. Então, compreendam, aqui a gente está usando palavras-chave para que se tenha um sentido do que representa e de como se trabalha essas entidades, esses espíritos, independente de vertente, independente de linhas. Ok, pessoal? Então, os chamados ciganos espirituais representam espíritos que trabalham utilizando muita simbologia. Aí você vai ver muita magia, muita simbologia, a energia e os arquétipos ligados à cultura cigana. Então você vai trazer aí desse simbolismo arquetípico nessas falanges, né, que são muitas falanges, a gente vai ver que inclusive a gente tem aqui 15 principais, mas vamos falar mais para frente. Então a gente vai ter essa simbologia muito arquetípica desse povo, né? Esses espíritos vão trazer muito essas entidades, vão se apresentar com vestimentas coloridas, com música, com dança, com perfume, com moedas, lenços, leques e muitos elementos ligados, por exemplo, à estrada, à prosperidade, ao domínio de energias, né? Então, na Umbanda, os espíritos ciganos são vistos como trabalhadores da luz, né? Ligados à alegria,
quebra de demandas. E aí, meu irmão, quer falar um pouquinho o que é uma demanda, Iago? Fala aí pra gente. Vamos, já que a gente já disse o nome, Pronto, vamos perfeito. Vamos desmiuçando cada um desses termos aí, né? Só fazendo um adendo, que a irmã colocou sobre a linha do Oriente, né? É importante entender que algumas pessoas têm uma ideia de que a linha do Oriente se refere somente a cigano, né? Mas dentro da linha do Oriente você vai ter médicos, vai ter, você vai ter também a questão de outros espíritos, né? Como que a gente inclusive não nomeia, né? De uma maneira muito específica, mas indianos, enfim, uma série de espíritos nesse sentido. Não são muito comuns dentro da grande maioria das umbandas. Outro ponto também é o seguinte, é que existe hoje já formas de trabalho, para além da Umbanda, que trabalham só com o povo cigano, como uma relação de culto somente a partir da perspectiva cigana, né? E aí é importante que as pessoas que assistem esse vídeo tenham consciência que esse vídeo serve muito mais como uma homenagem de nossa parte em relação ao povo cigano, sem tomar algum espaço de fala, porque nós não somos ciganos, né? Somos pesquisadores do campo. Sobre demanda, a demanda seria uma força voluntária, né, deliberada ou não, que atua contra o sujeito, né? Então, a demanda pode ser desde um trabalho mágico a um acúmulo de forças negativas geradas por outros, né? Desde a inveja, cobiça, enfim. Isso gera no campo, e já trazendo uma perspectiva de análise espiritual, né? Gera uma força contrária, né? Muito infortúnia contra o sujeito. Então os espíritos auxiliam muito dissolvendo essas forças negativas que estão sobre o sujeito. Perfeito, meu irmão. Então, gente, os ciganos, eles vão trabalhar aí muito aí nessa quebra de demandas que o nosso irmão brilhantemente explicou, na abertura de caminhos, amor, prosperidade financeira, autoestima e muito também no equilíbrio emocional, né? Então, esses ciganos espirituais, pessoal, eles vão trabalhar muito com magnetismo, energia dos elementos, e aí a gente tem até uma relação aí um pouco até com a bruxaria, né? Porque eles vão trabalhar muito dentro do campo do ar, do fogo, da terra, meu Deus, da água, né? Então, na energia dos elementos, né? Transmutação emocional, prosperidade, intuição e liberdade espiritual, né? Então, assim, ó, cigano vai trabalhar muito com as questões da liberdade espiritual. E dentro aí desses espíritos é observados que eles vêm muito na manifestação, né, no padrão vibracional de 15 raios de cores. É muito lindo essa parte. E quais são? Cada raio vai ter uma frequência energética. Cada raio vai ter uma energia vibracional. E cada um desses raios, pessoal, vai ter também mentores e guias trabalhando, entidades trabalhando aí nessa vibração dessa força energética. Então, você vai ter o raio vermelho, que vai atuar, né, na energia de força vital, coragem, quebra de bloqueios. E aí a gente pode citar algumas entidades vinculadas ao raio cigano, cigano Pablo, cigana Esmeralda, né? Todo mundo acha que a Esmeralda não é da verde, não, é do vermelho, porque ela vai trabalhar também com essas forças, né? Com esses campos vibracionais.
E aí eu não posso deixar de citar a minha própria cigana, né? Dona Maria Dolores, que trabalha aí uma liberdade para homenagear a querida cigana Maria Dolores, maravilhosa, que trabalha também aí nessa força do raio vermelho. Aí a gente vai ter o raio laranja. O raio laranja vai trabalhar com prosperidade, vai trabalhar com criatividade, expansão financeira, desbloqueio aqui, ó, do chakra laríngico, vai, né, muita gente tem timidez, dificuldade de falar, né? Então, o raio laranja, esses ciganos, essas entidades vão trabalhar na vibração dessas energias. Aí você tem cigano Vladimir, a cigana Sarita, são exemplos de entidades que trabalham nesse. Tem muitas outras, tá, gente? Eu vou citar aqui poucas, porque se a gente for citar todas as entidades que tem, nem eu, nem o Iago vai dar conta de saber todas essas entidades, nem de lembrar, e a gente vai passar aqui, sei lá, 3 dias conversando. Então, o raio amarelo, sabedoria, comunicação, clareza mental. E aí a gente tem cigano Ramon, cigana Carmencita. Raio verde, cura e harmonização emocional, cigano Vladimir, cigana Yasmin. Raio azul, vai trabalhar na vibração da proteção espiritual, da serenidade. Aí você tem cigano Ramires, cigana Paloma. Raio índico, né? Aquele azul índico. Aí você vai ter aí a vibração da intuição e da mediunidade. Você tem entidades como cigano Igor, cigana Natasha. Raio violeta, transmutação espiritual, cigano Stefano, cigana Luna. Raio rosa, vai trabalhar no amor, na cura emocional. Então esse raio ele vai trabalhar muito com o amor universal. É aquele amor que a gente tem pelos nossos filhos, nossos familiares, o amor incondicional, né? Então a gente vai ter cigana Rosita, cigano Juan, né? Juan. Assim como queira falar, Juan ou João, né? Fica a cargo de cada um a pronúncia que deseje. Raio branco, purificação, paz espiritual, cigana Sarita, cigano Baltazar. Então aqui a gente já vai ter uma curiosidade, né? A Sarita de novo trabalhando em um outro raio, porque muitas vezes uma entidade ela vai trabalhar em várias frequências de energia, não só necessariamente uma. Aí a gente teria que passar para um outro bate-papo para falar aí de especificação de trabalho, né? Geralmente essas entidades falam sobre o que trabalha no seu ponto riscado, que também é outro vídeo mais na frente para a gente poder trazer. Então, dentro do raio branco, você também tem cigana Safira. Raio dourado, aí é um raio que vai trabalhar abundância espiritual, sabedoria. Algumas vertentes umbandistas até usa velas douradas para todos os povos ciganos, né? Ou até mesmo para Santa Sara Kali, né? Eles trabalham muito, você vai ver muito isso em terreiro, em centro espiritualista, acendendo vela dourada para o povo cigano em si. Então a gente tem o cigano Sandro, a cigana Aurora, dentro aí do raio dourado. Raio prateado, é uma energia lunar, pessoal, trabalha a sensibilidade. Cigana da lua, cigana Zara. Essa daí também é 2 ciganas bem famosas, a gente já vê bastante aí, a cigana da lua e a cigana Zara trabalhando no terreiro. Então, raio turquesa vai trabalhar muito a comunicação espiritual, né? A comunicação com essas entidades, com os nossos antepassados, com os entes queridos que se foram. Então, cigano Ariel, cigana Mirella. Raio rubi,
proteção contra inveja, rubi ou vermelho também pode se encaixar aí também no raio rubi. Então, você vai ter proteção contra inveja e contra ataques espirituais. Aí você tem o Cigano Ramírez e Cigano Ramírez das Estradas, tá? Raio cristalino, expansão da consciência, Cigano Órion, Cigana Celina. São 2 ciganos que pouco se vê, né, meu irmão, aí em terreiros trabalhando. Eu, particularmente, nunca vi. E então, por fim, você tem o raio arco-íris, que é uma união de vibrações espirituais, né? Você tem a Cigana Madalena, Cigano Pablo das 7 Estradas e até a Carmencita. A Cigana Carmencita também trabalha muito nesse raio. E eu vou acrescentar mais um que também é pouco visto na linha só dos ciganos, porém a gente vê bastante no povo do Oriente, que é o raio preto, né? O raio negro, que aí a gente fala do povo do deserto. É um povo que trabalha muito com limpeza kármica, limpeza energética. Tá bom, meu irmão? Então, ferramentas espirituais, gente. O leque. O que representa o leque? Representa o movimento das energias, limpeza espiritual. O chale simboliza o acolhimento espiritual, proteção familiar. Punhal, a gente vê muito, 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 inclusive no baralho cigano, né? Símbolo de defesa espiritual e corte de energias negativas, muito parecido também com o que a gente se encontra dentro da bruxaria. As vestimentas representam magnetismo, alegria, vibração energética. As moedas, inclusive nos pratos de oferenda que a gente faz, muitas magias que trabalham com cigano, trabalha muito com moeda. Então, simboliza a prosperidade e a mudança. E o povo do raio dourado trabalha demais com moedas, muito. Os lenços representam a proteção espiritual e conexão intuitiva. Os cristais, que a gente também vê muito cigano dentro de centro espiritualística, trabalhando com cristal. Funcionam como irradiadores, condensadores de energia e até mesmo de limpeza energética. Alguma coisa para colocar, meu irmão, para dar uma pausa, para não ficar só eu aqui falando por horas? Não, meu irmão, assim, eu acho que esse tipo de divisão é muito interessante, né, por raios. É importante ressaltar que é uma das formas de divisão, você vai ter infinitas outras, mas eu achei muito didático e muito interessante essa, e muito belo, né, essa referência aos raios, né, essa questão da luz. Achei muito, muito bonita essa exposição. Meu irmão, essa parte dos raios a gente vai encontrar muito em centros espiritualistas. Muito você vai ver assim mais assim centros espiritualistas mais livres, não necessariamente ligados a uma religião específica, tá, meu irmão? Então, vamos então ver um pouquinho de algumas oferendas, assim, ó, gente, algumas oferendas, tá? Então, as oferendas, normalmente se utiliza elementos ligados à natureza, né? Esse povo viveu muito no meio natural, né? Então, você vai ter muito isso, assim, oferendas ligadas, como eu falei há pouco, com moedas, né? Que vai ter muito isso, né? Que são geralmente ligados à natureza e à prosperidade. Entre os itens mais comuns estão frutas, flores, vinhos. Você vai ter taças muito bonitas nas oferendas, velas coloridas. Geralmente se coloca as velas dos raios, né, que você deseja tá vibrando ou tá fazendo o teu pedido ou a tua oração, né, específico naquele raio ou sobre aquilo que você deseja vibrar com aquela oferenda.
Então você pode ter incensos, moedas, perfumes, pães, mel, fita colorida, belíssimas oferendas para o povo cigano, né? E de cada elemento desse você vai ter uma vibração, você vai ter um significado específico e é geralmente utilizado ou é sugerido se utilizar de forma inteligente de acordo com a linha espiritual, né, que vai se trabalhar sobre a sua intenção, novamente, né? Intenção aqui, né, gente? A gente no outro vídeo já falou bastante de intenção e novamente estamos nós falando de novo sobre a intenção, né? Sobre o que a sua vontade verdadeira quer com aquela oferenda, né? Não se faz oferenda por oferecer, né? Você vai fazer para quê, para quem e por quê. É sempre bom que a gente entenda o motivo da gente estar fazendo aquilo, tá? Então, gente, os ciganos espirituais, eles representam uma linha de forte magnetismo dentro da Umbanda e da espiritualidade em geral brasileira. Suas manifestações, elas unem alegria, liberdade, prosperidade, transformação espiritual. De novo aqui, novamente, essas palavras vindo à tona. Então, as falanges e os raios simbolizam diferentes frequências energéticas que auxiliam as pessoas em questões emocionais, em questões espirituais e em questões materiais. Tá bom, pessoal? Iago, mais um trechinho aqui do nosso pequeno estudo concluído, meu irmão. Perfeito, irmão. Eu lhe agradeço demais a sua disposição em relação a poder falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Ressaltando mais uma vez que é importante que esse vídeo seja visto como sendo uma homenagem ao povo cigano, à história do povo cigano. Isso me recorda muito o tempo que eu ia para o colégio, né? E ao lado do muro do colégio havia uma árvore. Se não falha a memória, era uma árvore de um framboian, né? E embaixo da árvore repousavam ciganos, né? Eu lembro do cavalo branco do cigano, né? Que ficava encostado lá, e eles ficavam sentados, geralmente comendo alguma fruta, alguma coisa nesse sentido. Esse símbolo nunca saiu da minha cabeça, né? Então, falar com você sobre esse tema é nostálgico para mim, né? Então me sinto muito feliz de poder compartilhar mais esse momento tanto com você quanto todos aqueles que assistem o vídeo, tá bom? Perfeito, meu irmão. É isso, pessoal. Fica à vontade. Então, vamos lá. Bom, gente, então agora vamos falar um pouquinho sobre as falanges ciganas. E vamos falar, vamos ousar falar um pouquinho sobre a irradiação dos orixás. Olha aí, né? Meu Deus, vai dar uma polêmica. Eu acho que aí já cruza muito realmente com a questão da Umbanda, né? A ideia dos orixás. Vamos aprofundar um pouquinho mais aí, né? Mas novamente, tá, pessoal? Chega, me deu um calor agora, né? Porque o assunto aqui vai render uma polêmica, né? Ou não, eu espero que todo mundo compreenda aí que a gente está fazendo um bate-papo, como foi falado desde o início do vídeo. Então, gente, dentro da Umbanda, as linhas ciganas são compreendidas como agrupamentos espirituais que atuam através das vibrações dos orixás. Essas entidades não substituem orixá, gente, tá? Pois os orixás, né, são forças divinas da natureza. Ok até aqui? Então, orixá é uma força divina da natureza e manifestação da criação do todo, tudo que existe, né? E os ciganos espirituais trabalham sob determinada irradiação. O que é uma irradiação, gente? Irradiação seria uma força energética. Vamos botar assim, Iago?
que eu acho que para quem não entende muito do assunto, pode ser que fique mais claro. Então, essas irradiações, recebendo dessas forças, né, que são os orixás, suas características energéticas, né, ou como essas entidades vão trabalhar, como elas vão se manifestar, né, sua energia, né, sua característica emocional e a sua característica espiritual, né, como que esses espíritos vão trabalhar e o porquê que eles estão ali se manifestando e para que eles estão ali, né? Afinal, por que um espírito vai se manifestar no médium se ele não tem nada para fazer ali, né? Tem que existir um sentido disso, né? Então, na prática, gente, doutrinária, muitos sacerdotes explicam que os ciganos atuam como espíritos que vão se especializar em áreas fundamentais da vida humana, né? E na expansão pessoal das pessoas. Então, cada falange dessa absorve a vibração de um orixá específico, manifestando característica daquelas forças divinas que irradia dessa força natural do orixá, dessa força divina natural do orixá. Então, as falanges são agrupamentos espirituais organizados, como nosso irmão já colocou perfeitamente. E dentro dessas falanges existem guias-chefes, né? Como o nosso irmão usou ali de exemplo. Por exemplo, Pomogira Cigana seria, por exemplo, uma chefe de falange. E nessas falanges vai ter subchefes, né? Vai ter subfalanges. Sim, gente. Quando a gente falou Cigano Pablo das Estradas, quando a gente fala Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, né? Aí você tem Maria Padilha, aí você tem do Cruzeiro, subfalange, do Cruzeiro das Almas, subfalange, e tem os trabalhadores espirituais e os guardiões energéticos de cada falange. Mais para frente a gente pode trazer um vídeo mais específico explicando, mas não é nesse que a gente vai explicar com tanto detalhe esse assunto. Só para vocês entenderem um pouquinho o sentido disso tudo. Então, na Umbanda, entende-se que os ciganos trabalham principalmente, gente, na manipulação fluídica e na manipulação magnética de energia. Eles vão trabalhar sobre o campo emocional, sobre o campo mental, equilíbrio mental, aura espiritual, chakra, sim, gente. Dentro do povo do Oriente, os ciganos podem, inclusive, trabalhar com reiki, tá? Porque sim, pessoal, existe cigano lá no Japão. Entende? E sim, existe cigano reikiano, cigano que fez yoga, que traz yoga, tem cigano de todo tipo, né? Então, chakras e na vibração energética dos ambientes também. Então, eles vão trabalhar também aí com essa harmonização energética de ambientes. Então, esses espíritos, gente, são considerados espíritos de movimento. Eles vão trabalhar muito com movimentação energética, né? E dificilmente vai ter aí uma permanência estática de energia, né? Eles vão trabalhar muito com movimento. Por isso que trabalham muito com elementos dinâmicos, como dança, música, fogo, vento, perfume, cristal, vela, né, caminho, e com as estradas espirituais aí do plano astral, do plano espiritual. Então, quer colocar alguma coisa, irmão?
Não, só uma pequena observação, né? É que a gente precisa considerar sempre o contexto da manifestação, né? Porque quando a gente fala sobre Umbanda, né, e aí a leitura que a irmã traz é uma leitura muito dessa questão da Umbanda esotérica, né? Baixou a ideia de Umbanda e está sujeito à influência do orixá. Né? Então, não adianta a gente desvincular a manifestação espiritual do local onde ele está se manifestando, não. Né? Então, de fato, algumas pessoas podem estranhar essa relação do cigano com o orixá, mas a gente precisa considerar o contexto. Então, se um mestre de Jurema baixa dentro de um trabalho de Umbanda, existe uma regra ali, né? Então ele responde a um orixá específico dentro daquele trabalho de Umbanda. Dentro do Catimbó a gente não tem isso, né? Mas vai trabalhar dentro da Umbanda, responde com a lei da Umbanda, né? Então a gente precisa considerar esse ponto. Então tá, pessoal. E como baixa, tá, irmão? Como baixa? O que a gente não vê aí, né, de um mestre juremeiro dentro da Umbanda? Muitas vezes esses espíritos não têm onde se manifestar, né? E é o caminho que eles acham para trabalhar, né, irmão? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das correspondências, né, dessas linhas ciganas e os orixás. Então, a gente vai ter aqui o orixá Oxum, né? Vai ter a vibração do amor, prosperidade, magnetismo, autoestima e abundância. Vamos colocar assim. Então, você vai ter aí entidades conhecidas que vêm nessa vibração de Oxum. Você vai ter cigana Esmeralda, cigana Sarita, cigana Rosalita, cigana Rosita, cigano Pablo. Aí, geralmente, eles vão trabalhar, né, vão atuar, né, com ouro simbólico, perfume, rosas amarelas, leques dourados e moedas, né, douradas. Vão trabalhar muito com as questões de relacionamento, de união e de prosperidade financeira. E aí tem uma coisa muito interessante que eu consegui, né, que é a frequência em hertz de vibração dessas entidades. Então, essas entidades que vêm na frequência do orixá, da orixá Oxum, elas vão vir em 528 Hz a 639 Hz. Então, imagina que incrível, né, irmão? A gente consegue mensurar o Hz de frequência dessas entidades. Então, no orixá Yansan, você vai ter movimento, você vai ter coragem, você vai ter transformação, quebra de demanda. Aí você vai ter cigana Tempestade, cigano Ramires, das Estradas, olha aí a subfalange. Cigana Yasmin dos Ventos, olha aí, mais uma subfalange, a gente falando aqui. Então, essas entidades vão trabalhar muito com lenço vermelho, punhal, ventarolas, velas vermelhas e laranjas. Vão atuar com desobsessão e até com limpeza energética pesada. Nessa frequência, essas entidades elas vêm até 741 Hz. Tá? Aí no orixá Ogum, você vai ter proteção, guerra espiritual, abertura de caminhos. Aí você vai ter cigano Vladimir das 7 estradas, cigano Igor. Aí você vai ter ferramentas, você vai ver essas entidades trabalhando muito com punhal, espadas, uma espada simbólica, ferraduras, velas azuis, velas vermelhas, defesa e quebra de magias. Nessa irradiação energética, eles vão trabalhar numa frequência de 396 Hz. E aí a gente vai agora para o orixá Xangô, senhor da justiça, senhor do equilíbrio, do poder espiritual. Né? E você vai ter cigano Ramon, cigano Sandro,
e a cigana Carmencita. Esses ciganos, pessoal, eles vão trabalhar muito com pedras, Senhor das Pedreiras, né? Então vai trabalhar muito com materiais do minério, né? Então, cristais marrons, velas douradas, vão atuar muito aí no equilíbrio kármico, na justiça, né? Na justiça divina e na justiça terrena. E esses ciganos, essas entidades, vão trabalhar em uma frequência de 417 Hz. Aí a gente vem agora para a mãe, né, dos orixás, Iemanjá. Então, dentro da frequência dessa orixá, você vai ter muita maternidade, você espiritual, você vai ter equilíbrio emocional. Então você vai ter aí cigana Paloma, ciganas da praia, cigano Baltazar. E essas entidades vão trabalhar muito com conchas, taças com água, velas azuis, velas claras, pérolas simbólicas, cura do campo afetivo. E vão trabalhar numa frequência de 432 Hz a 528 Hz. Vamos agora para o orixá Oxóssi, senhor das matas, né? O grande caçador, né? Então, dentro da linha de Oxóssi, esses ciganos vão trabalhar muito nessa frequência do conhecimento, na frequência de expansão e prosperidade natural. Então, aí a gente vai ter cigano Ariel, cigana Jade e o cigano das matas, né? Na vibração do campo das matas. São entidades que vão trabalhar muito com ervas, com frutas, sementes e com cristais verdes, busca de oportunidades e de evolução. E então, vamos para Obaluayê, que na Umbanda, em algumas vertentes, novamente em algumas vertentes, tá? Obaluayê, ele vai ter aí vai atuar também no campo de Oxalá, seria também como se fosse Oxalá, Obaluayê, na Umbanda, em algumas vertentes, tá, gente? Então, nessa frequência de Obaluayê, essas entidades vão trabalhar com cura profunda, transmutação, renascimento espiritual. E aí você vai ter cigano Stefano, cigana Natasha, cigano Orion. Aí essas entidades vão trabalhar muito com palha, velas violetas, ervas de descarrego e regeneração energética e densa, até com cura física, tá? E aí a gente tem a maior frequência que é trabalhada de todos eles, que é de 852 Hz. Bom, pessoal, Iago, meu irmão, quer colocar alguma coisa? Tá, só uma observação que é em relação a essa questão de Obaloaê e Oxalá, para que não fique mal entendido, né? O Vivian está dizendo que Oxalá é Obaloaê. Ela está dizendo que algumas pessoas vão ter essa relação do cigano com o Obaloaê e alguns terreiros vão ter essa relação do cigano com o Oxalá. Então, nessa divisão, alguns vão colocar o Obaloaê ou outros vão colocar Oxalá. Só isso para que não fique mal entendido. Perfeito, meu irmão. Então, como essas vibrações se manifestam? Na Umbanda, gente, acredita-se que os orixás irradiam forças universais, né? E os ciganos espirituais funcionam como trabalhadores especializados dentro dessas vibrações. A manifestação, ela ocorre através de incorporação mediúnica, né? Irradiação energética, passes espirituais, elementos ritualísticos, com música, dança
e com manipulação fluídica de energia das pessoas, do médio, do ambiente e de todas esses outros elementos que são utilizados nas sessões mediúnicas, ok? Então, gente, a dança cigana é entendida espiritualmente como uma movimentação magnética do campo astral. Então, entende-se que ao dançar, incorporado em um médium, a entidade ela movimenta a energia no campo astral, tá? As saias rodadas, elas vão trazer a expansão vibracional, a circulação de energia, né? Os lenços vai representar os ventos espirituais, os direcionamentos, né? Onde é que eu quero direcionar? Onde é que aquela entidade está querendo direcionar? Para onde é que ele está irradiando aquela energia, aquela cura? Podemos colocar assim, né? As moedas e os leques vão representar fluxo de prosperidade e movimento de correntes. Os punhais vão simbolizar, como já foi falado, né, cortes astrais, cortes de energias ruins, quebra de amarrações, proteção, né, ativa. Então, pessoal, dentro dessas correntes mais profundas da Umbanda, e agora eu vou citar especificamente a Umbanda esotérica, e do espiritualismo, né, cigano, acredita-se que os ciganos trabalham diretamente com o chakra umbilical, chakra cardíaco e o chakra frontal. Isso, pessoal, ocorre porque essas entidades, elas ensinam que as linhas ciganas atuam como uma força de movimento da alma, auxiliando, né, o consulente ou a pessoa que busca um auxílio, uma ajuda, a romper, né, estagnações emocionais e estagnações espirituais, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre essas considerações dessas frequências que eu falei, né, sobre esses hertz. Meu Deus, o que é isso? Embora muitos grupos, gente, utilizem o número, né, em hertz para representar estados emocionais e vibracionais, cientificamente é muito importante que a gente fale que não existe uma prova científica, tá? Um cálculo matemático científico comprovando isso. É um dado da espiritualidade, né? Que a gente tem como um estudo dentro específico da espiritualidade, né? Essa emissão de frequência, né? Essas associações, elas são simbólicas, meditativas e esotéricas, usadas puramente como ferramenta de concentração e harmonização espiritual. Ok? Né? Os cientistas que escutarem esse vídeo, a gente não está falando de ciência, estamos falando de espiritualidade, tá? Então, pessoal, concluindo aí mais uma etapa, as falanges ciganas da Umbanda representam linhas espirituais de grande magnetismo e movimentação. A gente vem falando disso desde o início da nossa conversa, né? Ligadas às vibrações dos orixás, essas entidades trabalham diretamente na área da vida humana. Quando a gente fala dessas entidades ligadas à vibração de orixá, nós estamos falando de Umbanda, tá? O pessoal aí do Candomblé. Não estamos falando de Candomblé, estamos falando de Umbanda, a visão da Umbanda. E de várias vertentes misturadas, não é só bate-papo. Então, cada orixá, gente, oferece uma irradiação específica, né?
uma manipulação energética específica, né? Com esses elementos naturais, com esses elementos de música, esses elementos de dança. Mais do que figuras, gente, folclórica, os ciganos espirituais representam a liberdade da alma humana. Então, isso é muito importante. A gente não está falando de pessoas fantasiadas em terreiros, tá? A gente está falando de uma espiritualidade que tem uma representação muito importante na vivência humana, que é a liberdade da alma. A alma em movimento, né? A sabedoria adquirida nas estradas de nossa existência, da nossa vida na Terra, né? E a busca constante pela transformação espiritual, pela evolução, gente. Tá? Então, é uma conversa que vai trazer muito esse sentido. Ok, meu irmão? Agora nós finalizamos mais uma partezinha e vamos para a nossa última parte. Pronto, perfeito. Eu, Paulo, não gosto muito de te ouvir, né? Então, eu não tenho muita coisa para acrescentar. Fique à vontade para prosseguir. Então vamos lá, gente. Os ciganos e o povo do Oriente. Vamos trocar uma ideia para finalizar um pouquinho e vamos trazer um pouquinho aí da ligação desse povo vindo na irradiação de Obaluayê. Novamente algumas correntes. E eu vou pegar esse aqui para estar conversando hoje aqui com vocês um pouquinho sobre essa visão, tá? Então, dentro da Umbanda e de algumas, novamente, de algumas correntes espiritualistas brasileiras, é muito comum, pessoal, ouvir os ciganos espirituais serem chamados do povo do Oriente. Por muitas pessoas, parece estranho à primeira vista, né? Quando você escuta assim, cigano, povo do Oriente, mas historicamente eles não são ligados ao noroeste da Índia, né? Migraram por diversas regiões da Europa. Por que povo do Oriente, né? É meio estranho mesmo se a gente parar para pensar. Porém, gente, quando a gente fala de visão espiritual, o termo Oriente possui assim, um significado muito mais profundo, muito mais simbólico do que uma localização geográfica. Ok, até aqui? Então, não estamos falando de localização geográfica. Tá, pessoal? Na tradição de alguns centros espiritualistas, o Oriente representa sabedoria espiritual. Isso a gente vai ver até em escolas simbólicas, místicas, esotéricas. Então, aqui o Oriente vai representar sabedoria espiritual, magia ancestral, conhecimento oculto. Ok, pessoal? Manipulação energética e domínio de forças sutis da natureza. Assim, os ciganos, eles passaram a ser associados ao povo do Oriente por carregar características espirituais ligadas ao mistério. A espiritualidade intuitiva, a movimentação energética e ao magnetismo, ok? E além disso, muitos sacerdotes explicam que os ciganos espirituais chegaram primeiro pela irradiação de Obaluayê. Vamos lá, eu vou repetir. Alguns sacerdotes explicam que os ciganos chegaram primeiro pela irradiação de Obaluayê.
e depois atuaram em outras vibrações. Isso é uma compreensão pertencente principalmente às linhas profundas de Umbanda esotérica iniciática, ok? Na Umbanda, o Oriente não restringe o país geográfico, como eu já falei. O termo simboliza, gente, uma grande corrente espiritual, sintonizada com sabedoria ancestral e magia ancestral. Por isso, dentro da linha do Oriente, você vai ter aí muitas falanges de vários espíritos. Vai ter monge, mestres hindus, como o Iago falou, médicos espirituais, até magos orientais, sábios ancestrais, mestres cabalistas e assim por diante, tá, gente? Vai ter egípcio, vai ter de tudo nessas correntes, tá? Então, gente, quando você trabalha fortemente o magnetismo, a energia dos elementos primordiais de intuição e de vibração, você vai ter diferentes linhas de firmeza e diferentes estruturas. Por exemplo, Ogum, ou Xangô, ou energia das ciganas, sendo vistas como livre, como magnética, como mutável, né? E vão trazer aí para os terreiros e vão ter conceitos de várias formas, tá? E aí vamos lá. Por que tem alguns sacerdotes que falam que eles vêm primeiro na irradiação de Obaloaê? Vamos entender isso, né? Então, segundo algumas doutrinas espirituais profundas, antes de um espírito, vamos lá, gente, ó, vamos compreender com muita calma. Antes de um espírito estar apto a atuar nas linhas da prosperidade, do amor, dos caminhos abertos, ele primeiro vai passar pela vibração da cura interior. Correto, gente? Então, assim, antes dele ajudar, antes dele curar, ele primeiro se autocura. Nós estamos falando de espíritos que também estiveram encarnados em algum momento da existência deles. Então, assim como nós, os espíritos eles também estão em processo evolutivo. Então, eles primeiro passam por uma purificação, por uma transmutação kármica. É justamente nesse ponto de transição que se encontra Obaloaê. Obaloaê, ele vai representar cura profunda, vai representar a transmutação energética mais profunda, vai representar descarrego espiritual e vai representar a passagem sagrada entre os mundos. A energia de Obaloaê vai atuar nas dores emocionais, nos processos de morte simbólica e nos processos de renascimento da alma. Olha que coisa mais profunda. Ao contrário do senso comum, que é associado ao orixá apenas a uma doença física, aqui a gente vai trazer o que eu considero a verdadeira regência oculta de Obaloaê, né? Se dá sobre a transformação regeneradora do espírito. Isso é muito profundo, né? Então é por isso que em muitas vertentes os ciganos eles são assimilados a esse orixá. Então, gente, a estrada cigana só pode
só pode florescer depois que a alma passa pela terra da transformação. Tá? Isso é um preceito da doutrina iniciática, da Umbanda iniciática. E assim, meu irmão, eu acho que a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje. Tá? E a nossa conclusão para hoje, meu irmão, é assim, ó. Os ciganos espirituais, gente, eles são chamados de povo do Oriente porque representam uma linha ligada à sabedoria. E à sabedoria ancestral, ao magnetismo, à motivação energética, né, à espiritualidade intuitiva. Dentro de algumas correntes da Umbanda, acredita-se que esses espíritos passam por várias transformações até chegarem num médium. Assim, gente, a linha dos ciganos não representam apenas a alegria, não representam apenas encantamento, dança, mas também uma poderosa força de cura espiritual e de evolução das almas. Na grande estrada que é a existência humana. Ok, meu irmão? Perfeito. E é isso. O interessante esse símbolo do sol, vou colocar aqui a estátua de Santa Saracala, que agora tá no meu colo aqui. Olhando aqui pela exposição que a gente está fazendo. Esse símbolo do Oriente está muito ligado à questão solar, né? O lugar onde o Sol nasce. Então, o Sol sendo, desde toda a mitologia, um símbolo de veneração em relação à sabedoria, à luz, à razão, né? Se faz essa associação com o povo do Oriente. Então, eu agradeço muito, Vivian, a sua exposição. Eu acho que toda vez que a gente senta para poder conversar é muito mais uma aula para mim, porque a sua fala de uma grandiosidade muito expressiva, né? Então, eu me sinto muito feliz de poder conversar com você e aprender um pouco mais, cada dia mais. E agradeço a atenção de todos, né, que assistiram e sintam-se também à vontade para poder comentar embaixo do vídeo, deixar sugestões, perguntas, e a gente se coloca numa posição muito favorável, né, a responder os questionamentos, tá? De maneira respeitosa. A gente dá, sem dúvida alguma, um feedback a quem buscar, tá bom? Tá bom, meu irmão. Eu quero agradecer novamente esse bate-papo, essa disposição que o irmão tem da gente trazer isso daqui para compartilhar com as pessoas. É uma coisa que nós dois amamos muito, conversar um pouquinho aí sobre a espiritualidade, magia, misticismo, que era um universo que a gente conversava muito entre nós e a gente agora decidiu abrir um pouquinho para os outros. Vai que a gente acha também mais uns apaixonados aí por essa área gigantesca que existe dentro da espiritualidade. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para alguém no dia de hoje. Foi um vídeo muito longo, mas não teria como não ser. Estamos falando de muitos povos juntos. E eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu carinho, meu amor, e eu espero que a gente consiga aí ter visualizações e mais irmãos comentando, trazendo mais coisas interessantes, agregando mais ainda ao nosso bate-papo, e até que nem quanto a vela queima. Perfeito. Então, eu peço à Santa Saracali, né, a Santa invocada no dia de hoje, que proteja e traga prosperidade para cada um
vocês, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais. Até a vela, enquanto a vela queime. Optcha!